Muito bem! Começou a gravar, moçada? Boa noite a todos. Hoje é a nossa terceira aula de sistemas multimídia, né? Então a gente já vai começar um negócio mais sério aí, tá? Na aula passada, deixa eu até compartilhar para vocês. Na aula passada foi uma aula bem light, né? Só falei besteira, né? Infelizmente a gente não deu tempo de bater papo depois, tá? O Ederson, nossa, o Ederson, eu fiz uma pergunta aqui, o Ederson deu uma resposta assim, mas muito chique, cara, tá? Um pixel é o menor ponto de espectro do dispositivo. Oh, eu gostei, cara. Mas não é bem isso, não. Vamos lá. Bom, a gente viu mais ou menos o que era multimídia, o que é considerado multimídia, né? E multimídia, na realidade, assim, resumido para a gente, é a utilização, né, de sistemas que tenham mais do que uma mídia, né? As mídias não podem ser simplesmente justapostas, como a gente viu na aula passada, elas têm que, de uma certa maneira, interagir, né, com você, tá? E hoje, antigamente não, mas hoje, a melhor maneira que a gente tem para fazer a distribuição de multimídia é usar o sistema computadorizado, obviamente, sistema de computação, né? Ah, só que para a gente entender multimídia, a gente tem que entender algumas coisas antes que são muito importantes para a nossa vida, tá? E vai ser importante para a nossa matéria. Primeiro, bom, a gente tem que entender um pouco de imagem e cores, tá? Isso é importante para tudo. Por quê? Como que a gente apresenta alguma coisa multimídia para alguma pessoa? Bom, a gente apresenta através dos dispositivos de interação que a gente tem. Por exemplo, vocês estão me vendo, né? E estão vendo uma apresentação que eu estou fazendo aqui no PowerPoint. Espero que vocês já estejam vendo, né? E essa apresentação, ela chega até vocês através da internet, tá? E mais, eu, por exemplo, eu poderia pegar aqui e propor para a gente assistir um filminho, daí eu coloco um filminho aqui. Além disso, a gente está interagindo, porque vocês estão falando no chat, tá? E eu estou conseguindo ler. Portanto, é uma comunicação multimídia que está acontecendo, né? Vocês estão utilizando mídia escrita, visualizando uma mídia de vídeo, tá? E provavelmente, se alguém abrir o microfone e xingar minha mãe, vocês vão estar interagindo comigo via mídia sonora, tá? Então a gente já vê que as mídias podem ser distribuídas e montadas e criadas de várias formas, tá? Como que isso daí acontece nos computadores? Veja bem, o que faz você organizar os dados dentro dos computadores para que a gente possa eventualmente distribuir esses dados gravados, tá? É um software, né? Um programa que vai fazer isso. Então a gente tem programas para tratar sistemas visuais, né? De vídeo. Ó, tem alguém entrando. O Pinguim. Alguém sabe quem que é o Pinguim? Eu posso permitir o Pinguim ou não? Vai saber. Rapaz, Então, tá frio, né? Pinguim de fora do domínio. Vou deixar esse cara entrar aqui. Vamos ver quem que é o Pinguim. Né? Às vezes o cara, né? Não sei, o alter ego dele, né? Em vez de ser o Batman, Maverick. Pinguim, cara. Ô, Pinguim, quem é você? Quem és tu, Pinguim? É.
Então, O cara é tímido. não, ele sabe quem é. Ah, entrou com a conta errada. Beleza. E agora? Agora você se ferrou, porque você vai ter que trocar a conta, vai ter que falar seu nome, porque senão você vai ficar com falta, e todo mundo vai chamar você de pinguim, cara. É, é o Whindersson. Whindersson. Agora se ferrou, mano. Então, agora ficou, né? Porra, ninguém conhecia o cara. Da próxima vez ele aprende a entrar com o e-mail institucional para ninguém tirar sarro dele. Virou o pinguinzinho da turma. Tá vendo? Pinguizinho, põe em cima da geladeira. Bom, vamos lá. Então, assim, o que os programas, né, os softwares, eles fazem o que, então? A gente tem software para manipular áudio, a gente tem softwares para manipular vídeo com áudio, a gente tem softwares para fazer texto, né? A gente tem softwares que juntam todas essas coisas numa só. A gente tem softwares que fazem filtros. A gente tem softwares que manipulam imagens. A gente tem softwares que fazem um monte de coisa. Tá? Isso só para manipulação da mídia. Tá? Depois, a gente vai ver que sistemas multimídia precisam de programas também, né? Para fazer o que esses programas? Para fazer exatamente a interatividade. Então, o que você vai fazer, por exemplo? Eu preciso expor as minhas múltiplas mídias através da internet. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que aprender a linguagem de programação para programar uma página, concorda? Para que essa página fique disponível para alguém que esteja à distância e acesse provavelmente o meu servidor, o meu computador, tá? E dependendo do que ele fizer lá, né, eu vou deixar alguns atalhos, alguma coisa. Dependendo do que ele fizer lá, ele vai poder interagir comigo. Pode ser em tempo real, ou pode ser um arquivo que ele vai ler, tá? E a multimídia, então, de uma certa maneira, engloba isso tudo. Tá? Então, engloba programação e engloba você saber softwares que manipulam as coisas. Mas antes disso tudo, primeiro, se você está se propondo a trabalhar com multimídia através de um sistema computadorizado, tá? Existem coisas que fazem o interfaceamento entre você e a máquina. Tá? Então, essas coisas, né, são classificadas, tem uma classificação, e a classificação, eles dizem assim, interface homem-máquina. Tá? Então, assim, hoje, qual é a interface homem-máquina que eu estou usando? Bom, eu estou usando a interface do NetMeeting. Tá? E o que é o NetMeeting? É NetMeeting? É, Meeting, né? O que o Meeting faz? Tá? O Meeting é um software que foi programado por uma empresa, né? Vendido, comprado, sei lá, Google que fez, né? Que vai fazer a possibilidade de ser manipulado, transmitido, transferido, filtrado, modificado, tá? O áudio, o vídeo e as apresentações de flat, de texto que eu estou fazendo. Inclusive o chat, né? E o pinguim é nome artístico. Nome artístico. Melhor do que gazela mesmo, viu, Gustavo? Imagina. Gazela ia ficar feia. Bom, de qualquer maneira, assim. Só que para a gente fazer qualquer software, qualquer interface homem-máquina, ou para a gente entender o funcionamento dessas coisas, a gente, obviamente, tem que adquirir um certo conhecimento. Tá? E uma das primeiras coisas que a gente vê é assim, quando a gente vai distribuir multimídia, tá? Bom, texto é uma coisa que já está muito fácil de fazer, né? Por exemplo, eu posso aprender HTML, né, que é uma linguagem de programação de hypertext para a internet, tá? E eu posso saber que o hypertext nada mais é do que a possibilidade de você passar o mouse em cima de uma letra na tua tela, tá?
e por coordenadas, né, o software vai detectar que o teu mouse está passando em cima daquela determinada letra que está desenhada na tela, e ele vai possibilitar que, dependendo da ação que você tome, por exemplo, clicar no mouse, tá? Ele vai direcionar, tá? Esse clique para fazer uma solicitação de uma outra página com outro texto, tá? Isso. Então, daí tem softwares, por exemplo, o Gustavo está dizendo assim, tem um site que transforma texto em resumo, tá? O que significa isso? Significa que quando você quiser fazer um trabalho para o professor, tá? Você pega uns 3, 4 textos do seu colega via WhatsApp, tá? Copia para dentro de um arquivo, manda esse arquivo para o site, e esse site vai ter a capacidade, porque ele tem uma certa inteligência trabalhando por trás, de ler o artigo, tá? Entender o que está escrito, tá? E fazer um resumo daquilo, tirando as coisas que o próprio software julgue que não seja necessário. Tá? Então, o que ele está fazendo? Está manipulando um texto para você. É claro que para fazer essa manipulação, você precisa parametrizar o software. Tá? E quando a gente fala parametrizar o software, é você entender o que você tem que colocar de entrada, tá? Para ele aprender a trabalhar com texto. Então, daí a gente entra em outro ramo. Pode ser até inteligência artificial que faça isso. Né? O software aprende com o tempo, lendo um texto e fazendo um resumo. Tá? Óbvio que o resumo não vai ficar tão bom quanto se você fizesse. Não sei, dependendo do aluno, pode ser que fique até melhor. Mas o que acontece é assim, nem sempre, por exemplo, o tradutor, né, o Google Translator. O Google Translator é mais ou menos um sistema de interação. Tá? E isso a gente também pode considerar multimídia. Né? Por quê? Porque além de traduzir, o Google também ele fala para você. Né? Então você pode acionar lá o alto-falantezinho e o Google vai ler para você. E lendo, o que ele faz? Ele está convertendo uma mídia, que é uma mídia escrita, é texto, tá? Em voz. Tá? Então ele está fazendo, pode fazer isso através de voz gravada, tá? É uma possibilidade, ou através de um sintetizador de voz. Tá? E o que o sintetizador de voz faz? Ele sintetiza a voz. Só que para sintetizar a voz, a gente tem que entender a voz, entender os mecanismos da voz, tá? Para que você consiga, por exemplo, imagina você com teclado sintetizador. O que o sintetizador faz? Ele imita sons, concorda? Beleza. A voz humana nada mais é do que uma vibração na nossa garganta. Mas você não consegue hoje. Quer dizer, eu não sei, eu desconheço, pode ser até que você consiga, mas eu desconheço um teclado que tenha sintetização de fonemas. Né? Fonemas são a maneira com a qual a gente vibra as cordas vocais para fazer a garganta, né? E vibrar, né? E através do ar, vibrar o ar, né? Para que produza um determinado som, né? Se a gente tivesse um piano de fonemas, a gente poderia aprender a teclar o piano e falar, ó, legal. O Steve Hawkins, aquele cara lá da cadeirinha lá, né? Stephen, é isso? Stephen Hawking? Sei lá o nome do cara. Aquele lá que fez o Stephen Hawking. Foi ele que fez aquele sintetizador de voz, porque ele não conseguia mais falar. Tá? Bom, e a gente tem que começar por algum lugar. Tá? Primeira coisa que a gente vai ver é assim, multimídia trabalha muito com imagem, com vídeo. Tá? E para a gente trabalhar com imagem e com vídeo, a gente tem que entender um pouco como que a imagem ocorre
E mais, para que essa imagem seja reproduzida num dispositivo de interface visual, né, homem-máquina, tá? A gente precisa entender um pouquinho de como que o olho humano compõe as cores, né? E daí a gente vai, eu fiz aquela pergunta no início, a gente vai entender um pouquinho o que é pixel, tá? Vamos lá. Os softwares, eles produzem arquivos com dados que são guardados no computador. Cada tipo de dados que é contido no arquivo, dependendo do sistema que você está usando, ele tem uma extensão. Obrigado, Ederson. Beleza. Acho que é a IBM que tem sintetizadores, tá? O Ederson falou que não foi Steve Hawking que fez. Uma empresa fez para ele, né? É porque ele é muito burro para desenvolver software, eu acho. O negócio dele é cálculo só, né? Mas não tem problema. A gente nunca é bom em tudo, né? A gente sempre tem uma especialização, né? Então, ele só era físico, coitado, né? Só era físico, né? Tinha pouca coisa para pensar, tá? Bom, mas o que acontece então? Vamos lá. Todo software vai produzir arquivos que vão ficar guardados no computador e, obviamente, vocês vão ter matéria, se já não tiveram, tem uma que chama Organização Básica de Computadores, né? Que é onde você aprende, tá? Talvez o que o professor não ensine, ou ninguém dá valor, é para como que o computador funciona quando você liga ele, por exemplo, né? Você tem um computador, você chegou em casa, ele está desligado, tá? Daí você aperta o botão de Power On nele, ele tem um tempinho que ele leva para executar algumas tarefas de checagem, para ver se ele tem memória, se o processador está funcionando, blá, blá, blá. Ele faz uma checagem prévia, né, do hardware, ele vê os dispositivos que estão conectados nele, para ver se está tudo funcionando. Se tiver tudo funcionando bem, daí ele dá o start lá no HD, no disco rígido, no SSD, na memória, sei lá, para começar a carregar o sistema operacional. O sistema operacional é o sistema que vai dar a vida, entre aspas, ao computador. Um dos sistemas operacionais que a gente conhece bem, porque quase todo mundo tem um piratão dele, é o Windows 10, por exemplo, né? Que é o que eu estou usando. E esse sistema operacional ele vai desempenhar algumas tarefas, vai carregar alguns dispositivos, uns drivers, né? Que são programinhas para fazer a comunicação entre os dispositivos remotos e conectados no computador com o sistema operacional, para que esses dispositivos consigam acessar as memórias, acessar as coisas do computador, né? E, por exemplo, se o seu computador tem placa de vídeo, tá? O sistema operacional vai saber que tem placa de vídeo e quando você fizer um programa multimídia e ele estiver vendo o programa multimídia, dependendo dos programas e do jeito que você fez o teu programa, você pode requisitar que o sistema operacional, através do seu programa, faça algumas chamadas específicas para determinadas áreas do seu computador, para que essas áreas tratem do assunto que você quer tratar. Tá? Por exemplo, então a gente tem alguns dispositivos, tá? Alguns softwares específicos, tá? Que fazem e forçam com que o seu computador, ao invés de usar o processador principal dele, use um processador de vídeo, por exemplo, para fazer o desenho de uma tela no computador. Se for uma paisagem, por exemplo, realista, uma foto, tá? Se você tiver uma placa de vídeo e o seu software, né, do multimídia estiver fazendo uso desse processador especial da placa de vídeo para fazer essa comunicação, pode ser que a comunicação seja mais rápida, tá? Então ele consiga desenhar a tela do computador mais rápido. Como eu sou bem velho, né? Estou quase beirando os 19, 30, 19, 25, mais ou menos. Tá? Na minha época, como a internet era lenta,
a gente tinha dois problemas. Um que era o problema da transmissão da multimídia. Então, eu entrava em sites para fazer estudos, né? E daí eu queria ver fotos nesses sites, né? Só que eu queria umas fotos assim mais bonitas, né? Para você ver os detalhes do assunto que eu estava estudando, né? E daí você solicitava a foto, né? Então, um servidor de multimídia, vamos dizer assim, onde tinham muitas fotos, né? Ele começava a enviar os dados para o meu computador através da internet, então já tinha um tempo que levava só para transmitir aquelas imagens de estudo para o meu computador, né? E quando essa imagem chegava no computador, ela era guardada num arquivo temporário, no meu disco rígido, por exemplo, né? Eu tinha uma pastinha lá específica para estudos escolares, né? Só que assim, eu queria ver, né, o que estava chegando, né? E na época, o sistema de você colocar e desenhar a foto na tela do computador era muito lento, né? Então os estudos demoravam, né? Assim, por exemplo, levava 10, 15 minutos, tá? Às vezes, para desenhar, né, aquele determinado ponto de estudo que eu queria, né? Hoje em dia, essas coisas já são feitas de maneira diferente. Por quê? Porque o pessoal que trabalha com computação gráfica, né, e distribuição multimídia, eles fazem isso utilizando coisas diferentes, né, softwares diferentes. Então, a internet, a transmissão de dados se transformou em uma transmissão mais rápida, as memórias e o acesso às memórias e os arquivos temporários no computador são mais rápidos. E mais, a gente tem processadores especiais hoje em dia que, se bem direcionados, vão conseguir fazer com que as fotos sejam apresentadas de uma maneira mais rápida. E toda essa velocidade, essa rapidez, fez com que a gente tivesse maior possibilidade, vamos dizer assim, para ver mais estudos, né? Antes, os meus estudos eram feitos através de fotos. Agora, os meus estudos são feitos através de microvídeos de 15 minutos, por exemplo, 10 minutos, dependendo do estudo que eu estou fazendo, né? E, detalhe, a qualidade, né, da imagem hoje é muito melhor, porque a gente consegue, os softwares também que gravam essas imagens podem gravar com mais resolução. Bom, mas isso tudo só explica como que a gente faz esse negócio multimídia. E o que eu estava dizendo é que cada software, ele arquiva os dados da maneira que ele acha melhor ou que o programador dele acha melhor. É claro que existem alguns padrões, tá? A gente vai ver ao longo do curso alguns padrões. Mas, por exemplo, texto, né? Arquivo texto. A gente tem alguns padrões, tá? TXT, por exemplo, um arquivo de texto simples, lá com codificação ANSI, ou ASCII2, lá que eu mostrei para vocês, é um arquivo .txt. Esse .txt no Windows, que é o sistema operacional que entende isso daí, ele vai saber o seguinte: olha, esse arquivo é um arquivo texto. Se é um arquivo texto, todos os softwares que vão acessar esse arquivo vão saber que esse arquivo é um arquivo texto. Tá? Por exemplo, vídeo, né? Eu falei, vídeo a gente conhece muito o MPEG-4, MP4, isso, que a gente usa no celular, vamos imaginar, que é aquele videozinho, TikTok usa isso daí, tá? Ou aqui, os vídeos que vocês estão vendo, e se eventualmente viram, né, que está lá no YouTube, está gravado em MP4, tá? Com determinada resolução, a gente vai ver direito o que é isso. Mas o fato é que a extensão .mp4 é uma extensão de arquivo que diz ao sistema operacional, quando ele está olhando,
Ele fala assim, pô, esse é um arquivo de vídeo, MP4. Ele não precisa interpretar ou entender o arquivo. Só pela extensão do arquivo, ele sabe que arquivo que é. Mas não existe só o Windows na face da Terra. Existem outros sistemas operacionais, né? Esses outros sistemas, eles podem tratar as informações de maneira diferente. Por exemplo, eles podem separar espaços no disco rígido do seu computador, ou espaços de memória física do seu computador, para colocar arquivos diferentes. Por exemplo, ele mesmo, o sistema operacional diz, ó, arquivos que dizem respeito a vídeo, eu vou colocar nessa pasta, por exemplo. Arquivos que dizem respeito a texto, eu vou colocar nessa pasta. Tá? Arquivos que dizem respeito a fotos, eu vou colocar nessa pasta. É assim que pode funcionar um sistema operacional. O que vai definir isso daí é o cara que fez o sistema, que criou o sistema. Tá? Entretanto, existem alguns padrões, né? Por exemplo, .docx, todo mundo sabe que é uma extensão Microsoft criada para arquivos de texto e imagem, tá? Criados pelo Word, né? Se for fazer o seu TCC, você pode usar o Word, geralmente ele vai gravar em DocX, mas ele pode gravar em outras coisas também, né? Ou seja, o próprio software vai permitir que você escolha o tipo de formato de arquivo que você quer gravar. E cada formato de arquivo que você quer gravar, ele vai usar uma codificação diferente, uma maneira diferente de colocar os arquivos, uma maneira diferente de guardar as letras, de saber qual letra está sendo usada, entendeu? E você pode converter também, tem conversores, né, de arquivo. No tocante à transmissão, tá? A gente sabe que quanto menos dados a gente transmitir, mais rápido a gente consegue transmitir a coisa, né? Então, existem softwares, por exemplo, que compactam, tá, os arquivos a serem transmitidos. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, é o MP3. Tá? O que é o MP3? O MP3 é uma extensão, tá, de arquivo, é um padrão criado por uma equipe, tá, que desenvolveu, inclusive desenvolveu o MPEG-2, que é vídeo, tá, desenvolveu o MPEG-4, é a mesma turma ali. Tá, eles desenvolveram o MPEG-3 lá, o MP3, para áudio. Tá? O que é o MP3? Na realidade, ele pega um arquivo bruto de áudio, tá, que é gravado, por exemplo, eu vou gravar música, tá? Então, qual é o melhor arquivo para gravar música? Não sei, de repente um que o pessoal usa que não tem compactação é o Wave, né? Que é .wav. É um... E como que ele faz isso? Ele pega o áudio, ele olha o áudio, ele digitaliza o áudio, daí ele pega e grava o áudio no arquivo. Tá? Então é assim, você vai cantando, a música vai tocando, ele vai gravando o arquivo, e esse arquivo vai ficando grande, né? Porque dependendo do tempo da música, um arquivo Wave aí vai gravar muitos bits, tá? Quando ele termina a gravação, ele salva esse arquivo com extensão desse, sem compactação nenhuma. O que o MP3 faz? O MP3 pega essa mesma música, tá? Que tem um tamanho muito grande, tá? E ele usa um sistema de codificação para diminuir isso daí, tá? A ponto de, ou se você gravar numa mídia, ocupar menos espaço, ou se você for transmitir na internet, ocupar menos bits, né? Menos transmissão, tá? Só que... Professor, quando faz essa conversão do Wave para MP3, eu perco qualidade ou nada acontece nessa conversão? É isso que eu vou falar. Toda vez que você converte uma coisa em outra, tá? Em princípio, você perde um pouco de qualidade, tá? Por quê? Porque você está tirando bits do negócio, tá? Para vocês terem uma ideia,
Então, antes de falar de imagem, cores e música, tá? Ó, para vocês entenderem como que a gente faz uma conversão, uma gravação de áudio, tá? O que que acontece, tá? Se a gente for imaginar como que a voz funciona, a voz ela é uma onda sonora, tá? Se eu tiver, por exemplo, assim, vou assobiar aqui para vocês, por exemplo, ó. Cara, tá desafinado, né? Mas o que eu tô fazendo é assim, eu tô fazendo sair da minha boca um barulhinho, tá? Esse barulhinho, na realidade, são ondas sonoras. Você só está escutando isso daí aí por causa que tem um microfone aqui que está captando isso, transformando isso em eletricidade, tá? E essa eletricidade é convertida em bits, né? E depois de convertida em bits, é transmitida para você, tá? O software que você está usando aí é o mesmo que o meu, ele vai pegar esse barulhinho que eu fiz, vai desconverter, né? Desconverter, olha que bonito, né? Vai converter novamente em eletricidade, tá? E vai fazer os alto-falantes vibrarem conforme a intensidade do volume que você apertou aí. Mas na realidade, isso daqui é uma forma de onda, tá? É uma onda mecânica, acústica, tá? Mas ela tem que ser convertida. Para a gente converter isso daí, tem 3 processos, tá? Primeiro, ele faz um processo de amostragem. Eu vou falar bem em passando, assim, só para vocês entenderem. O que é o processo de amostragem? O processo de amostragem, tá? É você pegar essa forma de onda aqui, tá? Que é a onda elétrica produzida, por exemplo, pelo microfone. Tá? O que é o microfone? O microfone é um aparelhinho que ele tem um negócio magnético, tá? É um ímã, e uma película que pode ser de papel, alguma coisa, que quando a onda sonora bate nessa película, ela faz esse ímã se movimentar conforme a pressão sonora que está acontecendo no microfone. Essa variação do ímã dentro de uma bobina, né, que é um pedacinho de fio enrolado, o ímã dentro dessa bobina vai fazer causar nessa bobina uma corrente elétrica, uma tensão elétrica. E que se você conseguisse ver isso daí no tempo, através de um aparelho que meça isso, seria ver uma coisa mais ou menos assim. Tá? É mais complexo que isso, mas para a gente entender, isso vale. Tá? O som fixo, por exemplo, um apito, que nem eu assobiei aqui. Então, esse som é um som fixo, é uma frequência única. E uma frequência única, ela tem uma senoide pura. Ela pode ser representada por uma senoide. Beleza. Então, como que você faz para converter isso daí? Você faz um processo que a gente chama de amostragem. Então, você pega alguma coisa, que é um osciladorzinho, que vai fazer uma outra frequência, e você... deixa eu desenhar aqui o negócio. Tá? Você vai pegar e vai abrir janelinhas de tempo para passar a informação nessa janelinha de tempo. Tá? É fixo, né? Então, o distanciamento aqui, gente, tá? É fixo. Imagina que cada pedacinho de pauzinho desse daqui é uma janelinha de tempo que vai abrir, tá? E se eu juntar isso daqui embaixo aqui do som que eu produzi, tá? Ele só vai deixar passar pedacinho. Tá? Olha que legal. E quando ele deixa passar esses pedacinhos, na realidade, vão apresentar um tamanho, né? É que eu não sei fazer soma e subtração aqui de negócio, mas deixa eu passar isso daqui para trás. Tá? Então, mais ou menos o que vai acontecer é que você vai ter um sonzinho em função
da envoltória da senoide que o meu assovio fez. Tá? Isso daqui é uma técnica que a gente, de uma certa maneira, já é uma modulação. Vocês não vão aprender isso não, tá? Eu só estou falando rapidinho, só para você entender como que isso daqui vai se transformar em bits. Tá? Ou seja, para cada... Eu não vou fazer no resto, tá? Mas você entende assim, ó, que para cada altura, que para cada nível, corresponde um pauzinho. E esse pauzinho, você consegue saber exatamente que nível de som, né, nível de intensidade que ele está, bastando você fazer assim, uma verificação de nível de altura. Tá vendo? Aqui tem 2, aqui tem o outro aqui, ó. Tá? Só para você entender, né? Tá? E o que acontece? Desse lado aqui, você tem nível, né? Nível acústico. Tá? Imagina assim, que se transformou em nível elétrico e foi amostrado. E aqui, você pega que cada uma dessas amostrazinhas, tá? Ela pode ser escrita ou comparada com um número binário. Vocês já aprenderam circuitos digitais? Pergunta. Vocês já aprenderam circuitos digitais? Não, senhor. Não, né? Ainda não. Tá. Mas isso daqui vocês vão ver em circuitos digitais. Bom, o que é o circuito digital? O circuito digital, assim, ele pega uma informação que a gente chama de analógica, tá? E converte em bits. Daí você imagina assim, o que são bits? Bits são informações binárias, tá? Ou elétricas, que a gente pode substituir ou dizer que cada informação dela é um 0 ou 1. Por isso que é digital, tá? Só que para você representar vários valores, você precisa de vários bits, tá? E um monte de bits, por exemplo, 8 bits, a gente diz que é um byte, tá? Eu estou falando bem rápido, porque não faz parte da nossa matéria isso, mas para entender talvez seja legal. Ou seja, 8 bits, ó, tem uma informação 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. O que é isso daqui? Isso daqui são níveis lógicos, imagina assim, é o que o computador entende, tá? É o que o computador entende dentro dele. Tudo que você faz no computador, seja ele texto, seja ele vídeo, seja uma conta, imagem, som, tudo é tratado dentro do computador através de bits e bytes, né? E daí, se você pegar cada nívelzinho desse daqui, ó, tá? E você converter em códigos diferentes, tá? O que é um código? Ah, código é você tá codificando, tá vendo? Esse eu falei que é 111, né? Outro eu falei que é 000110, tá? O outro, por exemplo, eu vou falar que é 0000010. Você está entendendo? O que eu estou dizendo é que cada um desse daqui tem um valor diferente, é um código diferente. Você concorda comigo? Tá? E se eu associar cada um desses níveis aqui a um código suficiente, diferente, tá? Então eu já, de uma certa maneira, eu já fiz a segunda etapa, que eu chamo de quantização. Tá? Quantização. Tá? Ou seja, eu estou quantificando cada pacotinho desse de altura, de nível, do som, né, em bits. Tá? Daí o que eu faço? Bom, daí é fácil. Tá? Para cada código desse, para cada nível desse, eu vou gerar um código diferente. Eu estou colocando código igual aqui, você entendeu? Aqui eu já consegui transmitir 4 pauzinhos. Tá? Se eu aumentar mais, eu consigo transmitir 6 pauzinhos. Ou seja, se eu transmitir isso daqui na internet, não é tão simples assim, tá? Mas só para vocês entenderem. Se eu transmitir isso daqui na internet, eu estou transmitindo esses 4 pauzinhos aqui. E o software lá que está recebendo isso, ele vai entender que cada um desses pauzinhos aqui, ele vai converter de novo num nível.
E é assim que eu transmito a música, tá? Beleza. Mas você tem que entender que, imagina assim, a quantidade de janelas que eu abro, tá? Se eu aumentar o tempo, ou diminuir o tempo de tamanho aqui das janelinhas, a gente sabe que o tempo é o inverso da frequência, tá? Então, se eu diminuir o tempo, significa que eu estou aumentando a frequência. Ou seja, se eu abrir cada janela num tempo assim, eu estou numa certa frequência de abertura. Agora, se eu fizer assim, eu aumentei a frequência. Se eu fizer assim, eu aumentei a frequência de amostragem. E quando eu aumento mais a frequência de amostragem, significa que eu vou conseguir transmitir mais pacotinhos desse, tá? No caso, cada pacotinho que eu fiz aqui, eu fiz de 8 bits. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas, se eu fizer essa distribuição com 8 bits, eu consigo ter 256 pacotinhos aqui. Tá? Agora, se eu aumentar a frequência, eu consigo transmitir tantos pacotinhos quanto for o tempo que eu coloquei. Ou seja, se eu aumentar a frequência, aumenta a quantidade de bits. Se eu aumentar, por exemplo, aqui a amostragem, né, a quantização eu fiz em 8, mas se eu fizer em 9, tá? Vou colocar um outro bit aqui, mais um, tá? Aumenta a quantidade de bits para cada pacotinho também. Então tem que fazer uma jogatina aqui entre essas coisas para que não perca a qualidade. Tá? Por quê? Se eu perder bits, você concorda comigo que perde a qualidade? Porque eu não sei direito qual que é o pacotinho que eu estou usando. Tá? Então existem vários estudos de áudio, tá? Que fazem com que a gente consiga gravar no arquivo WAV, que é aquele arquivo que tem mais qualidade. O que o MP3 faz? O MP3, ele é um codificador, tá? E dependendo de como você ajustar a quantidade de janelinhas que ele abre e a quantidade de bits que ele faz a quantização aqui, né? E o que a gente chama de codificação dele, o que vai acontecer? Ele vai suprimir alguns pacotinhos que o algoritmo que ele criou lá acha que é desnecessário enviar. Tá? Por quê? Porque o cara vai achar que esses 2 pacotinhos aqui são quase do mesmo nível, né? Então, se eu não enviar esses 2 pacotinhos codificados desse jeito, e eu vou desenhar os 2 aqui, pertinho um do outro, em vez de enviar 2, eu enviar 1, eu estou enviando menos bit, concorda? Eu tirei isso daqui e juntei tudo isso daqui para cá, tá? Eu enviei menos bits. Eu gravei menos no meu pendrive, tá? Só que eu perdi isso daqui, concorda? Na hora de recuperar, quando ele for fazer, ele vai deixar um pacotinho lá no software vai deixar um negócio faltando. Cara, mas o ouvido da gente, ele não consegue perceber essas variações nessa rapidez, tá? E como ele não consegue perceber, o MP3 faz jus desse conhecimento humano e ele fala assim, cara, eu posso diminuir isso daqui, que eu estou perdendo qualidade na orquestra sinfônica, por exemplo, mas o cara que está escutando lá no meu sistema multimídia de distribuição de mídia, o cara que está escutando, ele só está perdendo o violino, por exemplo, sabe? O sonzinho bem, aqueles mais agudos do violino, tá? Mas ele é surdo, para que ele vai escutar aquilo? Então eu tiro tudo que é agudo de violino, eu não mando na música. Eu estou economizando bits, certo? Por outro lado, ele pode falar assim, não, mas os graves que o bumbo lá faz também, eu posso tirar um pouco de bits, porque se eu fizer um bumbo meio xoxo, o ouvido do cara que está escutando também não vai fazer muita diferença, então eu tiro os bumbos. Mas no meio dos médios ali, da guitarra, não sei o que lá, do cara cantando, ele também pode tirar bits. Quando ele está tirando bits, ele está diminuindo o arquivo, só que ele está perdendo qualidade, tá? Já na própria conversão do analógico para o digital, a gente perde qualidade.
Agora, compactando o arquivo, a gente perde qualidade. Então, a gente tem que compensar de outra maneira. Como que a gente compensa? Eu invento filtros, tá? O que os filtros fazem? Eles criam, tá? Eles criam automaticamente lá, ou tentam criar, né? Uma coisa que não foi transmitida, uma coisa que foi suprimida, tá? Então, na recepção lá, o cara pode criar isso daqui, ou seja, ele sabe onde chegou, né? Ele sabe mais ou menos o que aqui está faltando, daí ele cria, só que em vez de ele criar uma palavra dessa aqui, tá? Ele pode criar uma palavra dessa, tá? E o que ele faz? Né? Ele enfia essa palavra aqui. Ele faz de conta que melhora o negócio, mas não melhora. Tá? Então você que gosta de ouvir pancadão lá no Zanaga, com aquela sua Chevette 1987, farol quadrado, tá? E você compra um som, gastou 18 mil reais no som do seu carro, tá? Para escutar aquele funk maravilhoso. Mas daí você foi e gravou o funk em MP3, meu amigo, e coloca o MP3 lá e racha o volume para todo o bairro escutar você. Meu amigo, você está jogando podridão no ouvido do povo, porque o MP3, para caber, né, as 1000 músicas no pendrive lá, ele compactou muito, lembra? Principalmente um tempo atrás, que você colocava um... Ó, pra você ter uma ideia, uma música normal, vai, eu falei punk, funk, mas pega uma música normal aí, um sertanejo que vocês gostam, ou uma música clássica, não, clássica vocês não gostam, música pop qualquer aí, sei lá, Pablo Vittar, que maravilha, né? Pablo Vittar. Daí o que acontece? Você pega o Pablo Vittar, tá? Para você gravar uma música do Pablo Vittar, você vai gastar em Wave, né? Na codificação Wave, que é aquela que não perde muito, que usa a técnica mais aproximada do que eles acham que é próxima da realidade, com codificação legal. Cara, se a música durar 3, 4 minutos, você vai gastar uns 20, 25 mega, ou 25 vezes 10, a sexta bytes. E tem que bytes, você tem que multiplicar por 8 ainda, né, para saber quantos bits vai gravar ali, tá? Então é assim, vai dar mais ou menos uns 25, 28 mega, 4 minutos de música numa codificação legal, tá? Quando você pega o MP3 lá e faz isso daí, codificar, tira, faz tudo esse filtro, abaixa para 6 mega. Tá? Então, os 4 minutos de música do Pablo Vittar, que era 28 mega, baixou para 6. Você acha que você perdeu qualidade nisso? Claro que você perdeu qualidade. Mas, pô, nego que está ouvindo o punk, o funk, né, ou até o Pablo Vittar, né, toma bastante água, né? Ele não está nem escutando. Então, cara, ele está curtindo, sabe? Eu, por exemplo, detesto ouvir música em MP3. Bom, daí quem que perguntou? Eu não lembro quem perguntou no MP3, mas o que acontece é que, olha só, dependendo da codificação que você usa lá na compactação, ela pode ficar tão boa quanto o Wave hoje em dia, tá? Daí, mas o que é isso, César? Não, você está usando a codificação, mas você não está compactando, tá? Então, o MP4, o MP4 é uma extensão que foi criada para vídeo, tá? Vídeo e interatividade, tá? O MP4, ele não é só para áudio, tá? E como que o MP4 faz? Olha que legal, o MP4 é vídeo com áudio, obviamente, né? Daí o que ele faz? Ele pega o áudio, a trilha de áudio, ele codifica junto com o vídeo, tá? Então, o vídeo ele usa o MPEG-2, tá? Geralmente é a codificação de vídeo, e elas têm máscaras. É isso que a gente vai ver, se Deus quiser, né?
Ela tem máscaras e codificação, são padrões gerados pelo grupo MPEG, tá? Que não só criou padrão para vídeo, mas ele criou padrões para áudio, que é o MP3, tá? E criou padrão também para foto, tá? Que, por exemplo, JPEG, tá? Que é um padrão que codifica também, ele tira algumas nuances da foto, tá? E perde qualidade também, né? Mas vamos entender então, voltar aqui. Deu para entender mais ou menos como que o processo de codificação e de geração pode interferir na transmissão e na reprodução da mídia lá no equipamento que você está transmitindo, né? Legal. Outra coisa, vamos pensar então agora em imagem. Só imagem. Imagem parada, fixa, tá? Foto, tá? Aquelas fotos de estudo minha, tá? Olha só. Vamos lá. Se a gente entender o olho humano, tá? O olho humano, ele é um composto físico, tá? Ele tem uma lente, né, que é o cristalino, tá? Por onde a gente recebe luz, certo? Essa luz, não cabe aqui explicar agora, mas essa luz ela é uma onda também, é exemplo da onda sonora, tá? Só que ela está numa frequência muito alta que o nosso ouvido não consegue escutar a luz, tá? Mas o nosso olho, ele não consegue ver som, né? Mas ele consegue ver luz. Eu tô vendo na câmera do celular, Igor não tava vendo. É isso aí. Então, a gente consegue enxergar luz a alta frequência. Tá? Oi? Chegou o filhote. Beleza. Bom, então o que acontece? A gente consegue enxergar luz, mas não consegue escutar luz. Em contrapartida, o nosso organismo foi feito para ver luz, tá? E não conseguir ver som, tá? A não ser o super-homem que tem uma... Porque lá em Krypton é um pouco diferente o negócio. Lá funciona um pouquinho diferente, tá? Mas o fato é que tudo, né, pode ser explicado matematicamente. Na retina, que é a parte onde recebe a luz do olho, tá? Tem o nervo óptico, né? E o nervo óptico, ele tem alguns componentes físicos, tá? O que a gente chama de cones e bastonetes, tá? Os cones, eles são responsáveis apenas para ver as coisas em preto e branco. Olha que interessante. Ele só vê intensidade de cor. Ele não consegue distinguir se o negócio é verde, se é vermelho, se é azul, se é preto, tá? Ele não consegue. Os bastonetes, os cones, por sua vez, tá? Tem 3 tipos de cones diferentes. Tem cones que são mais sensíveis a uma cor, tem cones que são mais sensíveis a outra cor, e cones que são mais sensíveis à terceira cor, tá? O olho humano cara, Deus caprichou, cara, porque o negócio é legal. Agora, já respondo para você, Gustavo. Agora, esses cones e esses bastonetes, tá? Um vê intensidade e o outro vê cor. Quem é daltônico, por exemplo, tem problema nos bastonetes, né? Ele tem dificuldade para enxergar algumas cores, o daltônico, tá? Nasceu com defeito de fábrica, fazer o quê? Tá? E hoje já existem até óculos que conseguem filtros, né? Filtros que conseguem intensificar cores para tentar corrigir o daltonismo do cara, tá? Não são filtros de computação, são filtros físicos mesmo, tá? E daí as cores, elas conseguem ser misturadas no olho da gente para compor toda a gama de luz visível que a gente consegue ver, desde
do vermelho, lá perto do infravermelho, até o azulão, perto do ultravioleta. E daí tem uma teoria de cores que a gente vai se aprofundar mais ao longo do tempo, mas as cores podem ser destrutivas ou construtivas, tá? Ou cores que são aditivas ou subtrativas. Tá? O que é uma cor aditiva? A cor aditiva é aquela que você mistura guache na escola, né? Guache. Tá? Newton falou que se você fizesse aquele círculo de Newton, pintasse com todas as cores do arco-íris, lá uma rodinha, e rodasse rápido, você ia olhar para aquilo e ia ver o branco. Beleza. Porque a característica dessa cor que você está vendo são cores subtrativas. Tá? Daí você chega na escola no guache, primeira coisa que você pensa, olha, o círculo de Newton funciona. Então eu vou pegar todos os guaches de todas as cores e vou misturar e de repente sai o preto. Daí você fala assim, caraca, alguma coisa. Por quê? São cores aditivas. Tá? Então a maneira com que as cores funcionam, tá? Depende do tipo de enfoque que você está dando. E no caso do olho humano, tá? A gente tem algumas regiões de luz, algumas frequências de luz que os bastonetes conseguem perceber melhor. Né? Tá? Os cones conseguem perceber melhor. Não, cone, já confundi tudo. Mas vocês entenderam, tá? Depois eu passo até, eu vou procurar na internet alguma coisa e deixo disponível, tá? O Gustavo perguntou o seguinte, é verdade que a gente vê invertido e o cérebro desinverte a imagem? Sim, porque se a gente for estudar ótica, né, na física, a gente deve ter visto isso daí, como que funcionam as lentes, né? As lentes são mais ou menos assim, tá? Levando em consideração, e vamos fazer uma aproximação assim, que os raios de luz são paralelos entre si, tá? Imagina 2 raios de luz de cor azul, tá? Com uma grossura bem grossa, tá? Passando por uma lente, tá? O que vai acontecer? Eles vão sofrer o que a gente chama de refração, tá? Refração. E dependendo da largura da lente aqui, né, da composição dela, tá? O foco, que é esse ponto aqui, onde os raios vão cruzar, eles vão ser diferentes. Vocês lembram de física? Você vê que legal, cara? No fim das contas, a gente acaba juntando os conhecimentos que a gente viu desde a 7ª série para compor o conhecimento. Por isso que eu falo, pô, os caras reclamam de matemática, reclamam de física, não sei o que lá. Cara, a vida inteira tem coisa para aprender. Tá? E é a mesma coisa, meu filho reclama, pô pai, eu vi isso daqui na 7ª série, eu vi no 1º colegial, agora eu vi no 3º colegial, e eu falo para ele, então, você vai ver no 2º ano da faculdade, vai ver no 5º ano da faculdade, e depois você vai ver ainda, se você for fazer pós-graduação, dependendo do que você for fazer, você vai ver a mesma coisa, entendeu? Tudo, história, matemática, física, só que você vê com uma profundidade diferente, tá? O foco aqui vai mudar conforme a inclinação dessa lente, tá? E aqui atrás, no olho humano, a gente tem aqui, eu vou desenhar outra coisa aqui, em outra cor, né? A gente tem aqui uma película, né? Que é um sensor, né? Um sensor humano, tá? Que é composto de cones e bastonetes. Só que olha o que acontece aqui com a imagem, tá vendo? O que vem de baixo, ele vai para cima, o que vem de cima vai para baixo. Ou seja, as imagens que são geradas aqui, tá? Na nossa... perto do nervo óptico, né? Onde... Eu não lembro como que chama aquele negócio de trás do olho, né? Tá? Mas ele tem uma área também, isso é importante, tá? Essa área diz respeito à percepção de quanto a gente consegue enxergar. Então, no olho da gente, a gente tem um ângulo de abertura. Cada um, se você tiver aí na sua casa e quiser fazer graça aí para a esposa, para as crianças, abre o braço e vai levando para trás assim, né? E vai vendo até onde você consegue ver. Ou seja, na realidade, cada olho tem
um leque de abertura para enxergar o mundo, né? Então, se você estiver muito perto de alguma coisa, tipo perto, o seu mundo, a sua janela de visão diminui, concorda? Se você for afastando do objeto, a tua janela de campo aumenta. Por isso que quando você está olhando o horizonte, você vê um negócio muito grande. Mas esse negócio muito grande tem uma equivalência aqui, tá? No nervo óptico. E você também tem uma quantidade de cones e bastonetes aqui que você vai sensibilizar com a luz, tá? A Terra é plana. Não vê curva. Os terraplanistas, eles têm um problema, porque o olho deles é reto aqui, a lente também é reta, é tudo reto. Então, eles não conseguem ver essas coisas. Por isso que eles veem plano. Entendeu? Mas o fato é que se a gente olhar o olho de frente, tá? Se a gente olhar o olho de frente, a gente vai ter um negócio mais ou menos assim, ó, no olho, tá? Lá no fundo do olho, tá? Que é a quantidade, tá, de cones e bastonetes que a gente tem para conseguir ver as coisas. E daí já dá para entender mais ou menos o que é uma imagem. Olha só, se você pegar na natureza, deixa eu pegar uma foto. Eu vou pegar uma foto aqui, para trazer aqui, foto. Onde tem foto? Foto. Calma aí que eu vou chegar na... tem que pegar uma foto. Pô, uma foto, cara. Uma foto de alguém aqui. Pô, nem foto minha eu tenho. Imagens. Claro que eu tenho. Cara, eu vou mostrar para vocês a foto do cara mais lindo do mundo. Tá? Copiar. E vamos colar aqui. Olha só que legal. Olha só que cara bonitão. Caraca, meu! Putz, nossa, muito lindo esse cara. Bom, o que acontece aqui? Ó? Dá uma olhada. Se você enfiar o teu nariz perto do monitor aí, você vai ver que você não vai conseguir ver essa foto inteira. Tá? Mas, tá? Se você se afastar pelo menos uns 5 centímetros, 10 centímetros, o teu campo de visão já vai começar a ver tanto a foto quanto o monitor e um pouquinho para lá do monitor, beleza? E como que o olho funciona? Olha só, se eu pegar um pontinho qualquer aqui, eu gosto de fazer pontinho, eu gosto de pegar pontinho. Tá? Olha que legal. Se eu pegar um pontinho bem pequenininho qualquer aqui, tá? A hora que esse pontinho, né, que é a luz refletindo, né, no caso aqui do monitor, ela não está refletindo, tá? Ela está sendo acendida para mim de uma certa maneira, tá? Para vocês também. Mas se você olhar, sei lá, para a cara do teu filho aí, do teu pai, tá? A hora que você olha para a cara dele, imagina um pontinho na testa dele ou em algum lugar dele lá. Esse pontinho vai chegar no teu olho, né? E vai, na realidade, ele tem umas informações, esse pontinho. Você concorda comigo? Que informação que esse pontinho pode ter? Bom, ele está pegando quase o início do meu chifre, tá? Portanto, ele tem uma informação de intensidade de luz, dependendo da luz que está refletindo nesse pontinho para ir para o teu olho, tá? Tem uma certa distância, né, de um olho para outro, vai dar uma sensação de profundidade, tá? Então tem intensidade, profundidade, e o meu chifre não está crescendo ainda, então não é branco ainda, você vai ver uma cor de testa, tá? Uma cor de testa, tá? E essa cor de testa, ela vai chegar no olho e só que ele vai ver, né? O seu olho vai ver isso daqui. Eu vou fazer o olho aqui, ó. Pegar o pontinho, tá? Pegar o pontinho. Meu Deus do céu. Pontinho, tá. Ó, eu vou fazer o meu olho aqui, tá? Então, é assim, eu tô olhando para a foto. Vamos imaginar só na foto, tá? Meu olho é pequenininho, então a foto do meu que o nervo óptico tá vendo as coisas, né?
Só que ele vê como, que eu falei, de cabeça para baixo, porque a luz ela é refletida na lente do meu olho cristalino. Ah, e como que o olho funciona, gente? Puta, ele tem músculo, né? Para focar, né? Para focar, para ver certinho o negócio, onde tem que ser, tá? O olho, ele tem os músculos que espreme o globo ocular para fazer a lente mais para frente, ou ele afasta o globo ocular para trazer a lente mais para trás. Então, é por isso que quando a gente vai ficando velho, os músculos não funcionam direito. E quando os músculos não funcionam direito, não tem mais a força suficiente para esmagar o globo ocular ou para esticar o globo ocular para a lente ir para frente e para trás. Daí a gente fica velho, tem que ir no médico, vai pôr um óculos para corrigir. Tá? Então, não é... Eu também não estou falando da catarata, daquelas outras coisas. O que eu estou falando é o seguinte: com o passar do tempo, seu músculo vai... O ouvido também, com o passar do tempo, você não vai escutar mais altas frequências. Aquele violino que eu falei, cara, esquece. Você não escuta. Mas onde vai o pontinho aqui, ó? O maldito do pontinho, que eu não consegui pegar ele aqui. Professor, Oi, fala. tem gente que consegue focar e desfocar o... Tipo, exemplo, ele tá olhando uma imagem, ele foca e desfoca na hora que ele quer. Tem Então, gente que consegue fazer isso, não tem? tem gente que consegue mexer o músculo da orelha também. Fazer tchau com a orelha. Né? Tem gente que move o músculo, esse é mais fácil, o peitoral, né? Então, eu diria que esse cara está na idade da pedra, né? Não, tô brincando. Por quê? Porque é o seguinte, tem alguns movimentos no organismo da gente que são movimentos que a gente não controla, que a gente chama de movimentos peristálticos, né? Por exemplo, o intestino, você não consegue controlar o músculo do coração, você não consegue controlar o músculo do coração, concorda? Ele vai bater naturalmente, ele acontece, não é, e o seu cérebro nem controla. As próprias células do coração é que fazem o coração bater. O intestino é a mesma coisa, aquele movimento que ele faz, né, para fazer com que os restos alimentícios, né, não posso falar bosta porque daí tá gravando o YouTube corta. Mas assim, vai passando lá no intestino, ele vai empurrando, mas você não sabe fazer isso, né? Agora, tem algumas pessoas que conseguem treinar o coração para diminuir o ritmo, acelerar, né? Tem gente que consegue controlar o músculo da orelha, né? Não é natural, concorda? Não é natural. Mas se o cara treinar, talvez ele consiga, né? Então, o cara que consegue também, ou é um super-herói, não se descobriu ainda, né? Porque ele tem um superpoder, cara, de focar o olho, né? Quem sabe não virou X-Men? Tá? O Ederson consegue, tá vendo? No espelho. Legal, ele consegue abrir a íris e fechar. É isso? Pô, cara, beleza, maravilha. Né? Eu não consigo, né? Porque eu não sou X-Men. Né? Mas tudo bem. Também não estou desmerecendo, não. Tá? Eu só acho que vocês são da idade da pedra, só isso. Mas tudo bem. Olha o pontinho aqui, ó. Vamos fazer o pontinho aqui na testa. Aqui. Cresceu o pontinho? Cresceu porque eu cresci para dar para ver. Tá? Olha só, esse pontinho está chegando no meu olho, meus cones e bastonetes estão trabalhando, estão convertendo a energia luminosa que está chegando, intensidade, a cor da testa, tá? E o sombra, tá? E daí, veja bem, se eu pegar essa foto minha aqui maravilhosa, linda, né? E eu dividir ela aqui, ó. Mephistopheles cast their spies, gorillas toss. Já chegou onde eu queria, tá? E pegar e também fazer assim, ó, dividir assim. Let's start tudo. Ó, eu vou fazer os quadradinhos no mesmo tamanho, tá vendo? Tá vendo? Já chegou no pontinho. Se eu pegar esses quadradinhos e fizer a mesma coisa aqui, você vai ver que esse ponto vai equivaler a uma determinada região.
vamos dizer assim, que esse quadradinho faz, certo? Tá. Só que o olho da gente tem um limite, tá? Porque eu posso diminuir esses quadradinhos aqui, ó, o quadriculado, né? E mais, ó, daí vamos falar um pouco de álgebra, vocês vão ver, tá? Que daí, quando vocês estiverem aprendendo álgebra, vocês vão saber para que vocês estão aprendendo aquela porcaria lá. Que a maior merda da vida da gente é a gente aprender usar a ferramenta matemática e não saber para que serve, né? Daí a gente desanima, né? Fala assim, porra, eu não estou aprendendo nada dessa porcaria aqui, tá? Olha só, imagina isso daqui, ó, como sendo um eixo de coordenadas, tá? Bom, coordenadas vocês aprenderam na 8ª série, pelo amor de Deus, né? X, Y, tipo assim, aqui é um X, né? Um X, e aqui é o epsilon, Y. Não é assim? Tá? Bom, se for para baixo aqui é negativo, se for para cá é negativo, mas se eu quadricular isso daqui e colocar espaços de uma unidade, aqui assim, você concorda que eu consigo, veja bem, presta atenção, eu consigo com uma coordenada XY determinar esse pontinho aqui? Tá? Consigo. Cara, aqui esse pontinho está no 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 8. Como que eu escrevo isso daí? Ah, legal. A gente escreve como que o professor ensinou. Ah, é um pontinho, tá? 6, 8. 6, 8. Não é assim que a gente escreve? Beleza. Veja bem, quais informações que eu tenho aqui nesse pontinho X8? Bom, a localização do ponto. Já é alguma coisa. Tá? Então, se eu fizesse um quadriculado aqui no olho, a gente também, nas coordenadas devidamente, né, trazidas à proporção que o olho consegue enxergar, né, o pontinho estaria no 6,8 aqui, mas um 6,8 negativo, né, virado assim, de cabeça para baixo. Tá? Daí você fala assim, nossa, 8,9? Não, é o 6,8 aqui, ó, de cabeça para baixo. A mesma coisa. Tá? Então, só que eu não vou virar aqui 6,8 deixar aqui, porque senão vocês vão combinar. Então, isso é uma coordenada. Essa é uma maneira de escrever o ponto. Tá? Tem outra maneira de escrever o ponto, que é o 6,8 em forma de matriz. Ó, como que eu faria isso em forma de matriz? Escreveria 6 em cima, escreveria 8 embaixo, e colocaria dois parênteses aqui, para dizer que é uma matriz bidimensional, ou 2D, tá? Beleza. Só que veja bem, esse pontinho, ele pode estar um pouquinho mais para trás de um outro pontinho aqui. Que eu não consegui puxar o ponto. Deixa eu vou pegar esse daqui. Nossa Senhora. Caraca, meu, que raiva. Vou pegar outro pontão aqui, ó. Por exemplo, esse pontão da sobrancelha. Você concorda que o pontão da sobrancelha, ele está, no meu caso aqui, alguns milímetros para frente? Ou seja, ele estaria saindo aqui da frente da televisão e da tela, né? E então, com duas coordenadas, eu consigo representar qualquer coisa em 2D, concorda? Mas para representar distância, em princípio, eu teria que ter uma terceira coordenada, que é o quanto ele sai para fora desse plano, tá? Mas o olho humano, ele é uma coisa importante, interessante, né? Você fala assim, pô, você não precisa desse ponto aqui, César. Né? Por quê? Não preciso. Por quê? Porque o olho humano, ele tem dois olhos, ele vê a diferença do pontinho. E pela diferença do pontinho, ele consegue saber a distância, ele percebe, o olho percebe que por isso que a gente vê em 3D, ou tem a ilusão que está vendo em 3D, pela diferença dos olhos, porque o raio de luz chega nesse olho um pouquinho diferente, pouquinha coisa diferente desse daqui, mas quando você enxerga o seu pai aí, você está vendo que essa diferença já dá uma impressão de textura, tá? E essa impressão de textura é percebida por causa da diferença de luz entre o ponto que está mais perto de você e o ponto que está mais longe.
Tá? Mas por que eu coloquei isso daqui? Porque uma das maneiras é descrever esse ponto em forma de matriz. Se for tridimensional, tá? Vamos imaginar que ele está saindo, sei lá, mais 0,00001, tá? Né? Assim para frente, tá? Ou seja, é uma matriz que tem 6, 8 e 0001, onde esse é o X, tá? Esse é o Y e esse é o Z. Mas o Z, qual que é o eixo Z? O eixo Z é aquele que entra na figura. Bom, daí você precisa saber operação com matriz, porque para sair essa matriz aqui, você tem que pegar ela, tá? Que infelizmente, deixa eu ver, inserir símbolo, equação, sei lá o que, eu vou pôr uma equação aqui. Equação profissional, matriz, fração, cadê matriz? Caraca. Aqui, ó, matriz, assim, ó, essa daqui. Inserir matriz. Matriz X, Y, Z. Olha que legal. Se eu pegar essa matriz e multiplicar por essa aqui, tá? Eu tenho alguma coisa descrita. Meu Deus do céu. Caraca. Como sendo 6x mais 8y, tá? Mais 0,0001z. Olha que bonito. Tá? E se eu pegar isso daqui e trazer para o meu olho, meu cérebro vai reconhecer esse negócio aqui. Bom, daí... beleza, Igor, não tem problema não. Depois você vê lá o resto da aula. Só falta mais 5 minutinhos, 2 minutinhos só. Ou seja, a gente consegue descrever matematicamente as coordenadas tridimensionais desse ponto. Tá? Só que se eu pegar... Eu vou fazer uns pontão grande aqui para vocês entenderem. Tá? Eu vou pegar... Fazer o ponto assim. Olha que bonito, maravilhoso. E mais cores de preenchimento. Vou colocar uma transparência nele de 77%. E vou fazer assim, ó. Se eu pegar essa imagem e começar a descrever a coordenada de todos esses pontos aqui, ó. Tá? E a cada coordenada dessa, eu colocar uma matriz, cor branca, uma matriz associada, cada pontinho desse aqui, ó. Eu estou virando aqui para ficar bonito. Vocês vão entender. Não vai entender porque tá... mas tudo bem, tá? Então, cada ponto desse, ó, eu tenho uma descrição, uma matriz descrevendo a posição desse ponto no espaço. Concorda? E se eu pegar todos esses pontos e descrever essa foto aqui, tá? Eu consigo matematicamente descrever a foto. Tá? Bom, é mais ou menos assim que o computador funciona. Tá? Só que o tamanho aqui desse ponto, tá? Se eu reduzir o tamanho do ponto... primeiro que tem um problema. Qual que é o problema? A gente tem uma função aqui, né? Uma equação, tá? 6x mais 8y mais 0,001z, tá? Isso daqui, essa equação vai descrever o ponto no local do espaço, tridimensional. Beleza, só que isso daqui é álgebra, né?
Daí eu tenho que pegar isso daqui e arranjar um jeito de converter isso daqui em bits. Por quê? Porque o computador só entende bits. Tá? Para fazer isso, eu vou codificar, né? Então eu tenho que transformar isso daqui em bits. Quando eu transformar isso daqui em bits, tá? Vai ser uma sequência de bits parecida mais ou menos com isso daqui. Tá? É uma sequência de bits, cara. Sequência de bits é sequência de bits. Tá? E por trás dessa sequência de bits que eu vou agrupar, agrupar e diminuir. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria diminuir a letra também, essa porcaria de software aqui. Bom, se cada um desses pontinhos grandões aqui que eu fiz tiver uma certa quantidade de bits, tá, que vai reproduzir essa equação, tá? Se eu pegar cada um desses bitzinhos aqui, ou desses pontinhos, e colocar tudo na sequência, bonitinho, tá? E colocar um número nele, né, para saber que esse é 1, que esse é 2, que esse é 3, que esse é 4. Tá? Você concorda que eu consigo? O meu olho vai fazer isso automaticamente, filho. Mas no computador, ó, se eu trouxer isso daqui aqui para o canto, que não dá para ir, tá? E aumentar um pouco esse negócio aqui, ó, eu consigo fazer a imagem. Olha que bonito. Através do quê? Através do eixo de coordenadas, que a gente vai aprender lá em álgebra linear. Aliás, através de matrizes, porque isso daqui é uma matriz, tá? E a matriz, cada ponto da matriz tem coordenadas, que eu sei quais são. Pode ser também por vetores, em vez de matrizes, porque é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, se eu desenhar um vetor daqui aqui, ó, tá? E se eu fizer por equação, né, um software para desenhar isso daqui por equação leva muito tempo. Usando matrizes, eu faço isso daí na GPU. Não, Roberto, acho que não vai dar tempo de fazer hoje. Mas fica tranquilo, porque as pessoas que entraram eu vou conseguir lá com o Sidney. Tá? Eu consigo a lista pelo e-mail, né? Só o Pinguim que vai ficar com falta, porque, pô, eu vou ter que entrar aqui para saber o nome dele. Então, mas beleza. Ó, gente, então é assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar a gravação. Não esquece de ir lá na aula para dar o joinha lá no YouTube, para ver a aula, rever, tá? E agora eu fico para tirar dúvidas de quem quiser.